Não faltam no Brasil histórias de populações indígenas que foram aculturadas e vivem, após séculos de violência e opressão, à margem da sociedade. Mas poucos são, infelizmente, os casos de superação. Os Puianaua, cuja aldeia está no estado brasileiro do Acre, são exemplo do esforço para se resgatar a memória de um povo, as tradições, as lendas contadas pelos mais antigos. Eles foram sequestrados, escravizados por décadas e privados de falar o seu idioma. Agora vão gravar um CD em Barcelona com temas em sua língua materna e também em português. Além do CD, que contará com a participação de músicos que atuam na cena barcelonesa, os índios Puianaua terão um documentário dirigido pelo produtor musical, músico e videomaker brasileiro Érico Moreira. Michele Teixeira conversa com ele, que nos conta detalhes sobre a gravação do CD, do filme e da interessante história dessa tribo indígena. Ele também nos relata a experiência de ter morado um mês com os Puianaua. Estamos com Érico Moreira, músico, produtor, videomaker e que está trabalhando em sua primeira incursão pelo mundo do cinema, com um documentário sobre os índios Puianaua, no estado do Acre, Brasil. Além desse trabalho documental, ele vai preparar um CD com canções tradicionais dos índios e temas que os indígenas também cantam na língua portuguesa. Muito boa tarde, tudo bem, Érico? Boa tarde, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês. Seja bem-vindo. Érico, esse trabalho que foi idealizado pela Guardiãs da Amazônia, em que consiste? Vocês estão trabalhando em duas frentes, a gravação de um CD e o documentário. Então eu queria que você nos contasse um pouquinho sobre isso. Exato, assim, tudo começou com, uma ligação de um amigo meu que é dessa associação que chama Guardiãs da Amazônia, onde ele queria registrar o canto de dois índios que estavam aqui fazendo trabalhos espirituais aqui em Barcelona, foram, se não me engano, para França, Bélgica também. E aí a gente marcou um dia num estúdio, eu não conhecia eles ainda, fizemos uma sessão de 10 horas de gravação ininterrupta, com algum intervalinho só para ir no banheiro e tal. Mas eles cantaram durante 10 horas músicas tradicionais e músicas compostas por eles, porque eles são um casal, o Puê e a Varina, que eles são meio que os representantes da tribo, que saem, viajam, vão divulgar a cultura deles e tudo mais, né? E nesse mesmo dia da gravação, o Adolfo, que é do Guardiãs da Amazônia, começou a me contar a história deles, né? Que é uma história muito incrível, uma história de escravidão. Eles foram sequestrados da tribo deles em 1909 e, teoricamente, eles foram libertos nos anos 60, mas só que eles ficaram no mesmo regime até os anos 80, mais ou menos. Claro, porque uma vez libertos, é difícil também se reinserir na sociedade, ainda mais uma sociedade que tem muito preconceito contra a comunidade indígena. Exato. E na verdade, assim, eles foram libertos porque o coronel que escravizava eles morreu, né? Mas eles continuaram com a mesma relação de submissão com a família desse coronel. Então, eles simplesmente pagavam alguma coisa, uns valores muito baixos, assim, pelo mesmo trabalho que eles já vinham fazendo, mas era o mesmo regime, no final das contas. O objetivo inicial desse documentário era mostrar um pouco da história dos Puianaua e, com o filme feito, promover um financiamento coletivo para ajudar os índios a comprarem a terra que um dia foi deles e que está em poder de descendentes desse senhor que os escravizou. Me parece que o objetivo inicial desse documentário não vai ser cumprido porque... Então, a gente chegou a se reunir com o Alfredo, que é um dos netos do Mâncio Lima, que foi esse coronel que escravizou eles. E nessa reunião ele estava disposto a vender para os índios a terra que era deles e tal. Só que o valor era
de 4 milhões e 400 mil reais. Meio que inviabilizou. Mesmo que o documentário não tenha poder de atrair esses 4 milhões de reais para comprar essas terras, a proposta segue. Vocês continuam com o objetivo de contar a história dos Puyanawa. Sim, o documentário segue com certeza, porque também é um registro histórico que a gente está fazendo. Eles têm pouquíssimo material que conte a história deles, são escassas fotos que até no Museu do Índio a gente foi buscar e tal, e tem 3 ou 4 fotos deles. E pouquíssima coisa, tanto na internet quanto editada, sobre a história deles. É um trabalho que vai ser muito interessante para eles quanto à identidade. Incrível que mesmo depois de anos e anos sendo oprimidos, sua cultura sendo sistematicamente aniquilada, eles conseguem resgatar essa tradição e conseguem dar vazão à sua cultura, não? Uhum. Como os mais jovens reagem diante disso? Eles estão engajados nesse resgate, nessa busca pela memória? Uhum. Então, eles são extremamente musicais. Eu fiquei impressionado porque eu passei quase um mês na aldeia e eu vi um retrato ali totalmente diferente do que eu imaginava, assim. Eu imaginava que, né, eles estivessem super mais querendo muito mais seguir a coisa da linha do branco, né? Eles têm acesso a um monte de coisas, também tem celulares, tem internet, tem essas coisas, mas só que eles estão muito mais voltados para a cultura deles, assim, eles se pintam, eles gostam muito de cantar, de falar o idioma deles, reaprender, né? Porque os jovens, bom, durante a escravidão eles eram proibidos de falar o idioma deles, eram proibidos de qualquer expressão cultural deles. Eles eram obrigados, raspavam a cabeça dos homens e das mulheres, vestiam todos de branco e separavam os homens das mulheres, justamente para eles não interagirem, e acabavam que os capangas também começaram a se misturar, com as mulheres e tal, e começou a nascer caboclos, né? Agora eles estão num momento muito forte de resgate, porque assim, a igreja evangélica também fez um estrago bastante grande ali. Todos os traços da cultura deles, que era ayahuasca, tomar rapé, tudo virou coisa do demônio, então eles eram proibidos e criou um grande estigma dentro da aldeia mesmo, de os próprios índios acharem que é coisa do demônio e tal. Mas esses problemas estão sendo dirimidos ou realmente ainda acreditam que são coisas do demônio? Então, ainda tem 3 igrejas evangélicas dentro dessa... Numa aldeia que tem 700 e poucos índios. Tem 623 índios, na verdade são 2 igrejas evangélicas e uma católica. O que acontece? Muita igreja para pouco... Muito, para pouquíssimo. É super pequena a aldeia. Então o que acontece? Tá meio dividida ali a aldeia, sabe? Uhum. Mas em paz, eles não têm nenhum tipo de conflito nem nada, mas só que... Essas pessoas que estão totalmente voltadas à religião do homem branco, elas têm esse interesse em resgatar a memória cultural, resgatar a língua, as canções tradicionais? Não. Não, muito pelo contrário, eu já ouvi gente falando que... isso daí já passou, agora a gente tem que... Bola pra frente. Bola pra frente, a gente tem que agora viver... Né, o nosso... Enfim, essas pessoas estão totalmente sem identidade ali, mas... Eu acho que a grande maioria, sim, que está engajada em recuperar a cultura e tudo mais. Você contou sobre a escola, que é um modelo incrível, um exemplo a ser seguido, que ensinam idiomas. Conta pra gente como que é isso. Sim, a escola é uma das coisas que mais me impressionou lá. Todos os professores são indígenas. No começo, a maioria eram brancos que vinham de fora da aldeia, mas graças a um trabalho muito intenso aí de capacitação dos índios, para você ter uma ideia, de 623 índios, tem, eu acho que, se não me engano, 22 com nível universitário. São biólogos, antropólogos. E que não saem da aldeia, que trabalham lá. Exatamente. Então eles são os professores da escola, e na escola, por exemplo, tem aula de 4 idiomas, que é português, inglês, a língua deles, e espanhol. 4 idiomas.
E eu fiquei impressionado com isso. Nossa, tem mais idiomas do que aqui na Europa, né? Que legal, né? Super. Você estava comentando dessa musicalidade, né, dos índios, e que tem sido posta à prova agora com a gravação de um CD que vocês vão produzir, que você vai produzir, sim, né? Sim. Será um CD duplo, né? Será um CD duplo, que eu acho que é legal. A gente meio que decidiu junto com eles isso, porque como tem os cantos tradicionais que são cantados a capela, com toda a aldeia cantando e tal, a gente achou melhor que isso a gente não fosse, não tivesse uma interferência desde fora, assim, sabe? Ficasse só a capela mesmo, como eles fazem todas nas festas, nos rituais deles. Então isso vai ser um CD, e o outro CD são já músicas tanto em português quanto na língua deles também, mas já tem uma pegada a mais de uma mistura também. Como eles são um povo que também se misturou, eles têm essa coisa do norte, né, de influências de outros estilos e tal, que tá tudo misturado ali, tocando violão, percussão, flautas, essas coisas. Em língua portuguesa. Língua portuguesa e uma que outra também na língua deles que eles compõem também. Não é a primeira vez que essas lideranças dos Puianaua viajam e vão para fora do país, para fora da aldeia, e já vieram aqui, como você bem relatou, já gravaram aqui. E nesse CD haverá participação de músicos também que moram aqui em Barcelona, não? Exatamente. Que mistura vai ser essa? É muito legal porque aqui em Barcelona tem músicos de diversos lugares, né? Da América do Sul, enfim, que tem essa relação também com a coisa indígena, que gosta muito disso. Então a gente convidou para participar do disco a Jabu Morales, que é uma grande cantora e compositora e percussionista. Que já a entrevistamos aqui. A Jabu, o Vitor Salvati também, que é um grande músico compositor também daqui não, do Brasil, mas que mora aqui. O Pablo Jiménez, que é um flautista que conhece muitíssimo sobre as flautas, música andina e tudo, então ele toca diversos tipos de flautas indígenas. E o Alexandre Lora, que é um percussionista que morou muito tempo aqui, que agora está muito focado no hang drum, que é aquele instrumento com forma de disco voador, que tem um som meio celestial. Com forma de bacia. Vamos aguardar e ver que mistura é essa que vai sair. Muito legal. Érico Moreira, muito obrigada, muito boa sorte. Eu espero que os Puianaua, com esse documentário e com esse CD, consigam divulgar a causa deles e que eles consigam reaver essa terra, né? Muito obrigado pela oportunidade. E sim, vamos ver aí, vamos torcer pra gente conseguir esse objetivo aí. Estivemos com o produtor musical, músico, videomaker e que agora está fazendo sua primeira incursão pelo cinema, Érico Moreira, brasileiro e que mora aqui em Barcelona.
Muito bem, terminamos assim ao som dos Puyanawa. Até amanhã.